sobre esse assunto, né, doutora? Os adolescentes chegam no meu consultório e falam assim para mim, uma das grandes perguntas, eu estou muito triste porque meu pai não gosta de mim, ele não me abraça. Eu falo assim, mas você abraça teu pai? Não. Mas por que ele não te abraça? Provavelmente porque o pai dele não o abraçou. Começa a abraçá-lo para você ver. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque passa de pai para filho, né? E esses adolescentes que acabam dizendo isso e que abraçam os pais, primeiro eles ficam constrangidos e depois eles começam a abraçar também. Então, isso é sensualidade, sexualidade, né? Modelos também. Modelos, Então, a gente não pode ter vergonha disso, né? Então, eu digo, lá em casa são 3, eu tenho 3 filhos. O primeiro é menina, bem abraçadeira, o segundo mais ou menos, mas o terceiro é terrível, beijoqueiríssimo. E os 3 foram embora, e quando o último foi que pulava na cama, que apertava as bochechas, esse foi terrivelmente, foi horrível ele ir embora, porque eram mais... afetuoso. Então, isso tem que nascer, a gente tem que aprender, e a gente tem que ensinar. E a lembrança agora, não é, Sandra, de que muitas vezes nós estamos falando de quanto o adulto deve ajudar o adolescente, o jovem, mas muitas vezes o jovem ensina o adulto, né? Isso. Se um jovem dá um beijo no rosto de um pai, um jovem de 18 anos que nunca recebeu um beijo, dá um abraço bem apertado, um beijão no rosto do pai, ele vai desmontar esse pai, vai ficar muito bonita essa história. Sempre dá tempo de recomeçar, independente de como estão seus filhos, em qual idade, dá tempo de recomeçar nesse relacionamento familiar. As perguntas por telefone estão chegando, mas damos importância também para as que chegam pela internet. Para a doutora Sandra, o Claudemir Leite, a pergunta chegou pelo Twitter, e ele pergunta o seguinte: sabe aquelas brincadeiras com as criancinhas de 2, 3 anos, namoradinho, namoradinha, né? Dá um beijinho aqui, isso é saudável para a criança? Existe uma fase, né, em que a criança brinca de médico, papai e mamãe, que é uma cópia, que o Thales já falou, é uma cópia, entendeu? Então, o menino está exercitando o que o pai faz com a mãe. Então, isso aí tem que ter uma supervisão de adulto, mas isso acontece. Hoje, até menos, né? Antigamente, se fazia comidinha nas panelinhas mesmo, né? Hoje, até menos. Existe vamos dizer, os pais não entenderiam isso, e as crianças, nessa fase, vão fazer a cópia, desde que o adulto esteja ali para poder fazer uma comidinha e não deixar que isso aumente. Não tem problema nenhum. Isso é o despertar, sim. E acontece, é uma fase da criança e que deve estar sempre sendo elaborada com o adulto por perto. E quando os adultos incentivam? Não, isso que a gente diz, porque a gente diz que eles ouvem o que a gente fala, mas eles fazem o que a gente faz. Na verdade, não adianta você fumar e dizer para o teu filho não fumar, porque eles veem o que a gente faz e ouvem menos. Então, se os pais incentivam, eles vão ter que arcar com as consequências depois. Que o teu filho... Então, por isso que a gente diz, é muito importante que você veja com quem os teus filhos estão fazendo amizade, porque pode ser que você não tenha a mesma cópia de família da outra. E isso vai dar uma alteração no comportamento. Então, você tem que estar sempre assim, conversando com a amiga do teu filho, ou até elaborando uma festa, e vendo o que é importante você estar passando para o teu filho. 100% de liberdade para a criança é 100% de insegurança. Você não pode deixar uma criança... Você pode repetir para nós? 100% de liberdade para uma criança, e mais, para um adulto imaturo, é 100% de insegurança. Isso são desastres que estão acontecendo por aí, a gente vê. Então, o que a Sandra fala, gente, é sagrado mesmo, é o que há. Eu digo assim, que sempre tem que haver os sims e os nãos. Tem que haver, sempre. Então, eu sempre digo, né, o bebê que chega lá, a criança que chega no consultório, dando cambalhotas, e a mãe não diz nada, está errado.
e o bebê que fica o tempo todo sentado, e se ela levanta e a mãe controla, está errado. Tem que haver uma média. E eu acabo dizendo de novo, a mãe tem que ter o poder materno e o pai o poder paterno. Não pode deixar o filho fechar a porta do quarto e ter vergonha de abrir a porta. Não pode. Tá? Eu tenho filhos de 25, 26 anos e as portas são abertas. E interessante também na pergunta do Twitter ali, de que criancinhas que estão brincando, né, criancinhas bem pequenininhas, têm a idade, eu não sei que idade, mas normalmente a menininha e o menininho, quando eles começam a despertar para uma diferença, reparem para vocês verem, é comum isso, há 1000 anos atrás, 1000 anos para frente, é comum que as menininhas se reúnam com as menininhas. E os menininhos se reúnam com os menininhos. É impressionante aquela coisa na escola, o quanto os amiguinhos estão brincando entre eles, as amiguinhas estão brincando entre elas. Se chega uma menina no meio dos meninos, ela vem atrapalhar. Por quê? Essa sexualidade está latente, está se mirando, está se admirando, está se prestando atenção. Não é, se está acontecendo alguma coisa ali, tem que ter uma supervisão. Vamos dar sequência aqui no nosso programa, que hoje tem o tema Sexualidade na Adolescência. Para isso está aqui o Dr. Thales Pereira, ele que é psiquiatra, também a doutora Sandra Romanelli, pediatra. As perguntas vão chegando por telefone e pela internet. Vamos lá. Para o Dr. Thales. Tenho uma filha de 5 anos e todas as vezes que eu a corrijo, ela sai batendo nas portas, gritando, fica agressiva. É normal essa reação dela? O que posso fazer? Como posso ajudá-la? Então, nós temos 5 emoções autênticas. O medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o amor. Diante do amor e da alegria, nós devemos abraçar isso, compartilhar. Diante da tristeza e do medo, nós devemos proteger. Agora, diante da raiva, há de se compreender. Se ela está batendo as portas, há de se compreender que ela está querendo dizer alguma coisa séria. Talvez, desculpe, mãe, talvez ela esteja imitando o que a doutora já disse várias vezes, talvez ela esteja imitando esse comportamento, ou talvez ela esteja denunciando alguma coisa que esteja acontecendo no lar, ou num desajuste qualquer. Ora, raiva, não desqualifique imediatamente a raiva. Procure compreender. Não estou dizendo apoiar. Apoiar, não. Ajudá-la, não concordar com o que ela faz, mas compreender que alguma coisa está sendo dita ali. Eu resumo isso assim, no meu consultório. A mãe fala assim, não aguento mais meu filho gritando. Eu falei assim, provavelmente você pega um CD e grava o teu dia. Você deve gritar o nome dele o dia inteirinho. No final do dia, pede para alguém fazer ao contrário. Gravar alguém gritando o teu nome todo, o dia inteiro. Não faz isso, não faz isso. O dia todo você está assim. E ele vai... Porque ação, na infância, é ação, reação. Não tem outra. É sempre assim. Nós vamos dar sequência, então, com uma pergunta que vem de Santa Cruz, do Capibaribe, no Pernambuco. Ela é uma sócia da Canção Nova, a Maria Lúcia Ramos. Ela faz a pergunta sobre uma criança de 3 anos que ela sempre fica mexendo no órgão genital. Como devemos agir, sendo que chega a ficar irritada a área que a criança mexe? Pode ficar à vontade, doutora. Quer responder? Pode começar, por favor. Então, é o seguinte, normalmente, já fizemos essa colocação, existe uma fase em que a criança descobre sua parte genital, geralmente é nessa fase mesmo, tá? Se essa criança está fazendo isso numa situação muito contínua, ou porque a mãe sempre fala, não faz isso, ela chama atenção para aquilo, ou ela foi, como diz o Thales, agredida, ou foi... A conotação que foi dada para aquele quadro foi errada. Tá? Então, a gente precisa saber o que foi que aconteceu a primeira vez que essa mãe viu essa criança. Porque
intensificou a forma de fazer isso. Então, a gente vai precisar conversar com essa mãe, tá? E estimular a criança para outras atividades. Essa criança está muito largada, essa criança está extremamente com colocação ou muito só, né? A solidão é uma coisa que intensifica algumas coisas, porque a criança descobre, aquilo dá um certo prazer. Ela não tem nada, ela não tem ninguém, ela fica fazendo aquilo periodicamente, ela não tem mais o que fazer. Então, a gente tem que conversar com essa mãe, fazer uma avaliação dessa criança e modificar o comportamento dessa casa. E talvez até não seja só o prazer, talvez a criança esteja provocando um desprazer. Isso. Observa bem, os animaizinhos, os cachorrinhos, estão muito, entre aspas, por favor, humanizados. E quando os seus donos viajam, por exemplo, e o cachorrinho fica muito sozinho, é muito comum o veterinário dizer, olha, ele está com problema emocional, porque ele está se lambendo, se esfregando numa parte do corpo, onde faz até uma ferida. Por quê? Por saudade, ou por problema, por solidão. Há de se prestar atenção nessas coisas. No desenvolvimento da criança, vamos lembrar lá do útero, que você disse, a criança sempre tem um medo e um desejo. A criança não, o ser humano tem um medo e um desejo, um medo de nascer, porque está ali no útero bonitinho, mas um desejo de nascer, ou não é? Depois que nasce, vai para o seio da mamãe. O que ela tem? Um desejo de ficar ali e um medo de sair dali. Quando ela sai, ela vai para o próprio corpo, descobrir as coisinhas, põe tudo na boca, repara. Aí ela tem um medo de sair dela. Quando ela deseja sair dela, é para conhecer o outro, mas aí ela tem medo do outro também. E depois ela começa a ter um desejo de entender o seu pai, a figura de pai. E depois um medo de perder esse pai. Mas em seguida ela tem um desejo de ir para o ambiente social, é quando entra na escola. Ou na escola, na idade escolar. Aí ela tem um medo ali de não se identificar como uma pessoa. Ela busca autonomia ali. E nesse instante ela tem um medo de não ser quem ela é. Muitas vezes começa a copiar modelos de outras crianças. E a seguir, certamente, ela vai buscar essa criança, que já não é mais uma criança, que já não é mais um adolescente, que talvez esteja aí com seus 54 anos, está querendo entender quem é esse self, essa pessoa. E depois, querer entender o cosmo, o mais elevado, né? Que vocês falam melhor do que... Dentro desse misto entre o querer e o desejo e o medo. Desejo e o medo é uma constante que faz uma curva de desenvolvimento. Desde a gestação até o término da vida. Desde isso. Dentro desse contexto, chega uma pergunta aqui para nós, de uma pessoa que prefere não ser identificada, é de Minas Gerais. É uma mãe que pergunta assim, existe idade ideal para saber se o filho tem uma tendência homossexual? Ela conta que tem um filho de 14 anos que não demonstra interesse pelo sexo feminino. Ela pergunta se tem uma idade ideal para identificar. Olha, tem uma idade que é mais observável, sim. Por exemplo, como eu disse, a criança, quando a criança nasce, ela vai para a mãe. Até ali, ela está no seio da mãe. A Melanie Klein dizia que a criança é uma boca, a criancinha, o bebezinho, né? É uma boca e um peito, e um seio. Ela está ali mamando, o pediatra sabe bem disso, né? Totalmente. Depois, ela deixando isso, ela vai para o próprio corpo. Quando ela vai para o próprio corpo, é quando ela põe o dedão do pé na boca, o dedinho na boca, e tudo que ela pode, ela vai conhecer o corpo dela. Quando ela deixa essa fase, que é desejos e medos, ela vai descobrir o outro. Ela vai descobrir o outro. Naturalmente, para descobrir o outro, costumeiramente, segundo a tríade freudiana, por exemplo, lá vou eu falar disso, costumeiramente, a menina vai se espelhar no pai, a menina vai se espelhar na mãe para conquistar o pai. O menino vai se espelhar no pai para conquistar a mãe. Já viu aquela coisa de um menininho de 5 anos cruzando as pernas, que nem o pai cruza? Faz aquilo, sabe? Tem uma posição igualzinho o pai. A menina que põe aquele salto alto, e o pezinho dela é desse tamaninho, e ela põe os 2 sapatinhos de salto alto, passa um batonzinho na boca, porque viu a mãe fazendo. De novo, eu volto a dizer o quanto esta fase, que deve ser lá em torno de 3, 4, 5 anos, né, Sandra? Eu não tenho a precisão do tempo, mas
a criança está filmando e está buscando seus modelos. Tá bom, obrigado, doutor Thales.